Olá pessoal, Rose Weather do canal Flor e Luz, tarô espiritual e terapêutico. E yes, esqueci o mote que eu tinha pensado, então vamos deixar assim mesmo, tá? Pessoal, esse aqui é o quarto diálogo e o quarto diálogo é extremamente importante porque tudo que remete ao 4 precisa ser olhado com cuidado. O 4 é a realidade, tá? Na técnica do cavaleiro guerreiro, cavaleira guerreira de luz, saiu essa carta aqui, ó. A integração. É você sair do loop do 10 pro 5, do 10 pro 5, do 10 pro 5. Como se fosse assim, não chega a lugar nenhum. E traçar essa espada aqui, né, de uma nova realidade, para você não ser aquela cobrinha, ó, mordendo o próprio rabo e não conseguindo, né, o cavaleiro de luz e a cavaleira de luz é essa disposição que você tá de que a sua história seja diferente, isso que eu escutei, que a sua história seja de luz. Ok, e saiu essa carta aqui, né, que eu já comentei com vocês, está lá nos meus vídeos, quem acompanha meu canal, senão eu vou deixar aqui ó, no 1 e 14 o link que eu explico essa carta, deem uma olhada lá, tá? Mas eu fiquei meditando sobre ela e falei, ok, se a espada da verdade, que está bem ali no centro, ela significa, né, o equilíbrio entre a sabedoria da tua manifestação, o fogo sempre será manifestação, a pureza, a sabedoria também, né, a capacidade de desenvolver asas da tua emoção, e tudo isso nesse cristal aqui, né, nesse equilíbrio, projetando sempre luz, sempre tirando no equilíbrio do seu lado sombra e do seu lado luz, no equilíbrio do lado sombra e do lado luz das circunstâncias que você vive, sempre tentando, né, energia para cima. Essa é a tua antena, tá? É o que você emite, o que o universo vai captar e vai tecnicamente, né, lhe devolver. Aí na técnica de Jedi, né, eu comentei com vocês que a ideia é essa, é que tanto internamente é você quanto externamente é você. Não tem como separar as duas coisas. A verdade da alma é o reflexo do que está dentro. Você passa isso, né? Que o teu lado escuridão seja fonte de luz também, de consciência também. E o lado escuridão, né, das circunstâncias do teu externo sejam também fonte de crescimento, porque são complementares. Não tem como, né, viver no paraíso, né? Aquilo que a gente que se comenta assim, não tem como tudo ser cor-de-rosa, né? Existem todas as cores, mas você tecnicamente está ali, né? E fazendo isso você se autodesenvolve e concentra energia em você para desenvolver seus dons empáticos, intuitivos, seus dons artísticos, né? Essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. Aí eu fiquei pensando nessa carta e eu ainda não sei o mote dessa leitura. E isso é uma coisa que as pessoas têm que. As pessoas que estão acostumadas numa educação onde você fica sentado, calado, absorvendo verdades absolutas, a educação formal, e ou vai trabalhar e já tem um protocolo que você deve seguir, ou convive na sociedade e tem um protocolo de verdades absolutas a seguir. O diálogo é isso, é eu dizer para você assim, eu construí uma ideia aqui, mas no nosso diálogo ela vai ser construída, porque isso é um exercício de diálogo entre eu e você mesmo e nós e o externo, tá? Então, se você disser assim, não, né, diálogo, diálogo, então calminha aí, tá? No 1 e 14 lá, quem não viu a explicação dessa carta, dá uma olhada no 1 e 14 que vai estar lá. Enfim, o que eu imaginei? Olha só, deixa eu mostrar para vocês o baralho aqui, ó. O 6 de copas. O 6 de copas é a carta que define a nossa realidade, tá? Que é essa aqui. O 6, tá? A realidade do mundo moderno, onde o manto do iluminismo, do patriarcado, do capitalismo, no geral, as tendências gerais, né? São sempre de separação, são sempre de concentração, são sempre de imposição, tá? É assim que deve ser. É histórico, não estou criticando, mas muitas águas já rolaram, né? Então tem que abrir esses diálogos. Aonde a sua alma
tenta encontrar o sol de si mesmo, mas não dá, está tapado pelo manto da escuridão. As asas vermelhas ali são remete ao 4 do patriarcado, tá? Por que que eu falo isso? 4 do patriarcado, para vocês entenderem, né, a simbologia do tarô, é o 14. Deixa eu mostrar o 14 para vocês rapidão aqui. É assim. E esse baralho aqui é um dos mais antigos do mundo, aquele que eu comento com você, que reflete exatamente essas tendências, sabe? Aqui, essa é a carta 14, a temperança. É o ser humano no antropocentrismo se mantendo, sobrevivendo no planeta, essa é a carta 14, tá? Mantendo sua matéria e a ideia é assim, evoluir emocionalmente, crescer espiritualmente, né? Viver em paz, ter saúde, condições plenas, né? De qualidade de vida, índice de felicidade, do botão. Então, essa carta 6 aqui, no baralho tradicional, eu vou mostrar para vocês como que ela está representada. Para vocês darem uma olhada assim, que talvez não, tenho certeza, existe uma tendência à desigualdade que precisa ser revista, tá? Uma tendência à desigualdade. Porque o 6, ó, ele dá o sucesso, tá aqui, os louros da vitória para uma pessoa. Só que é desigual. É assim, é aquilo que eu falo para vocês, é o competitivo, não é o colaborativo, né? É o concentrador, né? É o julgamento, né? É o que julga, o que pune, tá? Essa que é a ideia. E esse é o 6 de copas. Basicamente é assim, ó, o 6 de copas, esse é bem tradicional mesmo, né? O masculino, a manifestação, propondo para o feminino a alma, dizendo assim, aqui está a razão da sua alma, a razão do seu copo. E ela diz assim, mas e o meu copo, o meu diálogo com isso? Não, o seu copo está aqui na matéria. E o mais estranho de tudo, ó, tem 4 copos parados aqui, que é o 4 da matéria, o imutável, né? Essa é a carta que celebra, que remete ao masculino ter prevalecer, a matéria prevalecer sobre a alma, o masculino sobre o feminino e a concentração prevalecer sobre a dissipação, ou seja, a desigualdade social, que daí a gente entende por que essas moedas estão desequilibradas, ok? Ok, a sua alma como é que fica nisso aqui? Essa carta é o 5, da onde veio isso? Ó? Os 3 copos derramados, que é, essa carta remete à tristeza, ao manto da escuridão. Eu não sei quem eu sou, porque tudo é ditado pelo externo, desde que eu me conheço por gente. Tudo é ditado pelo externo. E o que o externo me diz? Não, o que você sente não é importante. Se estiver fora do protocolo, menos ainda. Mas existe a tua importância está nesses 2 copos serem utilizados para o 4. Porque 2 mais 4 é 6. Ou seja, o seu sacrifício emocional, né, de se dedicar à sobrevivência da espécie, quase que exclusivamente, em detrimento ao índice de felicidade, tá? Então seria basicamente assim, o produto interno bruto é mais importante que o índice da felicidade. Assim nos mantemos a nossa civilização estável, desenvolvida, com segurança, com saúde e com educação. E sua alma não engole isso. Ela fala assim, da onde que isso está acontecendo? Aí o masculino diz assim, não, o masculino de homens e mulheres, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, te dou flores. Daí tua alma fala, eu te dou, vamos no shopping, vamos fazer uma viagem de férias, te dou um anel brilhante novo. A mulher, o feminino, né? As mulheres pensam, vou fazer uma plástica, vou pintar o cabelo, vou fazer alguma coisa, né? Para tentar compensar isso, porque de fato existe uma inércia aqui, ali cumpra-se,
e ali uma estagnação. Tecnicamente é assim. Então, por que as pessoas custa para as pessoas se sentirem bem com elas mesmas? Porque tá tudo errado. Simples assim. Esse é o 3 do feminino, ó, da sua alma. A sua alma é Vênus, é o sentimento, né? É homens e mulheres. Numa leitura geral, isso é homem, tinha que ser fluxo de matéria e energia. Ó. Até o trono dela, aqui, entre aspas, o trono dela é orgânico. Ou seja, vai passar, vai morrer, vai ter que ser repensado, né? Então, esse fluxo de matéria e energia, que é a luz, aqui o caduceu, que faz com que sua alma tenha esse entendimento de que a única certeza da vida é a incerteza, tá? É a incerteza. E que você esteja de bem com isso, tá? De bem, de boa com isso, a flexibilidade da adaptação. Eu não estou dizendo que a matéria não seja importante, nunca falei isso. Mas a única coisa que fica bem claro é que a, a matéria é importante, mas ela não é mais importante. Tá? Ela não é mais importante, ela é importante. É aquilo que o Jordan Peterson fala, né? Ela é o periférico, a importância do periférico. Porque olha só, o masculino como que tá? Essa carta é o 7 que remete ao masculino, tá? Essa é o 5 que remete ao feminino. Por que eu digo isso para vocês, ó? Como que a tua manifestação está? Apesar do manto da escuridão, da tristeza, da frustração, de sonhos, promessas que nunca são cumpridas, né? De uma desigualdade social que só aumenta, de uma destruição ambiental que só aumenta, né? Da crise que só aumenta, e assim por diante, da solidão. Esse 2 aqui, ele vem para cá, e aqui é o 7. 2 mais 7, 9. E o 9 é a carta da personalidade. E o manto da escuridão aumentou. Tudo na escuridão, ó. Feminino na escuridão. Almas arrependidas, almas solitárias, almas amarguradas. Masculino na escuridão. Joias. Sucesso. Tá lá o louro do sucesso. Joias, né? Cabeças vão rolar. Fantasmas que eu tenho medo. Cobras que tem na natureza, então vamos arrancar tudo e vamos pavimentar que assim não tem cobra que me assuste, né? E isso só vai aumentar para um 9 da escuridão, que sempre vai tentar buscar no externo validação, ali ó, aquela ali é a estrela da esperança. A esperança é que o externo continue validando isso, porque custa. Então, pessoas perdidas, pessoas infelizes que precisam daí. E aí que tá, a internet tem tudo. Qualquer coisa que você quiser validar na internet, você vai achar parceiros, tá? Mas aonde que está aonde que está o potencial de crescimento? É no diálogo, né? É no diálogo. Porque esta carta aqui é a carta do julgamento, ó, que é chamado no tarô a carta do karma. É você fazer com que aquela luz que a princípio não consegue ser vista e que faz com que a tua manifestação sempre esteja aquém do que a sua emoção espera, e às vezes nem é real, mas você sente isso, porque a mídia diz, né, para ser feliz compre um novo, compre algo novo, né, conquiste algo novo, mas é no geral tudo material. E você fica assim, ó, algumas almas conseguem, algumas, mas a maioria, ó, o tempo vai passando e tá todo mundo lá, esperando, né? Mas existem sinais do universo para isso. Mas esse eremita aqui, ele tá na escuridão com uma lanterna muito pequenininha, olhando só a matéria, e não consegue interagir com os sinais do universo. Como se fosse assim, uma antena fraca que vai mexendo no rádio e daí começa alguma coisa, né? Falta essa conexão. Enfim, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu fiz um preze aqui, de novo, dizendo, tá, Rosi, como que eu devo fazer então para manter a calma nisso? Basicamente, meu preze é assim, ó, todo mundo conhece esse desenho, né? É um cristal, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, é um cristal que recebe uma luz e se transforma entre aspas, num arco-íris. Você é esse cristal, tá?
Por que que eu digo isso, ó? Meu prezezinho, ó. A posição do guerreiro é essa daqui. É montar esse cristal dentro de você, ó. Então, essa posição do guerreiro, você tem tua realidade, teu quadrado aqui, ó. Essa posição do guerreiro, da guerreira de luz, faz com que esse cristal esteja em permanente movimento com você mesmo, com a tua luz interior, né? Com o crescimento da energia para cima. Então, quando você enfrenta o seu lado escuridão, né? Que sempre tem, seja interno ou externo, você aumenta a luz sendo aquele cristal. Esse aqui, ó. Tá? Então eu vou mostrar para vocês, vou tentar, né, mais ou menos definir isso com os conceitos de física. Ó, a luz vem, incide no cristal e expande o arco-íris. Várias possibilidades, diálogo, crescimento. Transforme você em 2 cristais. Lembra que eu falo para vocês que um quadrado pode ser 2 triângulos? Tá aqui, ó, os 2 triângulos. E module isso, module esses 2 triângulos para que eles tenham uma base sólida de considerar o teu passado, né, as tuas referências. Por isso que o pezinho do guerreiro sempre tem que estar um no chão. Isso são as referências que você tem do passado. Mas uma outra perna erguida, que são as referências que você pode criar, novas referências no futuro. E esse cristal aqui é como se fosse teu olho, só que é um olho de alma, o olho da alma. Ele vai modular isso aqui. Ele vai modular esses 2 triângulos aqui. Então, o quadrado da situação, do imutável, vai virar 2 triângulos. E ele vai analisar uma perna no chão, as referências que eu tenho isso do meu histórico pessoal, do meu histórico ancestral, às vezes, para quem acredita até de encarnações passadas, o planejamento que eu tenho no futuro, o que eu posso crescer com isso, e ele vai fazer esta modulação, que é o diálogo interno do conheças a ti mesmo, ó. Essa modulação. Por quê? Aquela informação que chega, ela amplia o arco-íris dentro de você, que amplia o arco-íris na sua análise crítica pessoal, que modula esses 2 triângulos para que daqui saia a assertividade do diálogo, aquele ponto de luz que é a flecha do guerreiro. E a flecha do guerreiro vai emitir a luz, ó, aqui é aquele triângulo que eu falei para vocês, ó. Vai emitir a luz certeira no coração daquela que tá vindo lá. Palavra-chave que eu vejo aí. Por quê? Não, mas tem que ser assim, porque... Aí você fala assim, ok. Por quê? Ou como no inglês, why? Eu gosto muito do why porque tem o Y que vai para cima e eu acho que fica interessante. Eu sempre penso assim no why. Por quê? Vamos conversar? Aí o que que acontece? Se houver diálogo, aquilo que eu falei, ó, a escuridão, né? Você perguntou por quê? Porque você está interessado em entender novos conceitos, novas posturas. Tá um calor danado aqui em Curitiba, eu tô suando, né? E daí a escuridão que veio assim, vai dizer assim, você diz por quê? Daí ela vai se acalmando, vocês dialogam e a tua energia, ó, desse cristal, eu vi na minha meditação que sobe como se emitindo uma onda, que é esse cristal aqui, ó, tá? Que é aquele cristal ali. E o mais legal de tudo é que se vocês perceberem, ó, esse exercício de transformar um triângulo em 2, tá? E fazer esse exercício, conhece-te a ti mesmo, com compaixão, com tranquilidade, até para você perguntar para você mesmo, por que que eu sinto isso, por que que eu tenho esse preconceito, por que que eu tenho essa dor, né? Profissionais da psicologia podem ajudar a fazer isso, né? Então, é sempre interessante, né? Amigos que te respeitam, que não vão justificar você, o teu erro, mas que vão permitir com que você se sinta à vontade para assumir seu erro e crescer com isso, ou seja, pessoas que te respeitam de verdade, né?
também, mas o mais importante de tudo é fazer esse diálogo aqui internamente de você, para que ele sempre se reflita num diálogo de você com você mesmo, que dê o potencial de você ter foco na sua pergunta, ter coragem de fazer essa pergunta, de não se curvar para a escuridão, de não se curvar para se obrigar a fazer coisas ou a assumir conceitos que você não acredita, que você não se sente bem com eles, tá? Aí surge essa figura. Essa figura surge, ó, de saber que sempre existe a possibilidade de os agentes da escuridão trazerem para você um novo ponto de luz, uma nova referência. Assim como você, na tua fonte de luz, né, perceber que você tem um conceito errado, uma postura errada. E é esse diálogo dinâmico que faz com que você tenha equilíbrio para acertar o foco, tá? Aí você tem calma, tranquilidade de acertar o foco. Então, momentos de autoconhecimento, de meditação, de terapias que te façam entender você mesmo, são fundamentais para você lidar com o teu externo, tá? Lidar com o teu externo, para atingir isso daqui, ó. Eu percebi toda a escuridão, e eu penso que é por isso que existe esse conceito aqui em Yang. Toda escuridão pode ser uma fonte de crescimento e toda luz pode ser um perigo. Porque daí você pode se tornar uma pessoa ditadora, uma pessoa fascista, que não aceita a luz dos outros, né? Então os dois lados sempre precisam conversar. Enfim, eu vi exatamente essa postura aqui, ó, de novo, com mais detalhes, ó. Que a tua espada seja, mais do que tudo, um instrumento de diálogo, de assertividade com você mesmo. Análise crítica. Isso vai subir e emitir uma onda de energia, né, uma onda que vai te conectar com o universo e ele vai responder a isso, que eu acho que eles chamam lei da atração. Olha a diferença, ó. Nessa situação existe acolhimento, diálogo, você se torna mais consciente e existe o ganha-ganha, que aumenta a luz, aumenta a tua vibração energética. Agora, se você não se conhecer ou se deixar envolver pela escuridão, pela intriga, ou seja, né, bater boca, ódio, raiva, vingança, você vai perde. Você vai pro perde. Porque, e como que eu reconheço essas circunstâncias? Ó? São circunstâncias extremamente agressivas. Porque a escuridão, os seres reptilianos, né, as fases reptilianas, às vezes eu digo que você tem, às vezes por pressão do externo, tem que tomar muito cuidado com isso, depressão, né, situação de emergência, de crise. Se você não tiver controle, né, você sempre vai ou atacar ou fugir ou se fingir de morto, que são as comportamentos básicos do cérebro límbico, tá? E daí tudo perde, isso aumenta a escuridão, ó. E como que você reconhece essas pessoas? Pessoas que agem assim. Elas são agressivas com você, impositivas, ultrapassam limites, inconvenientes. Você sente aquela... Às vezes, principalmente... tem que ter muita sensibilidade aqui, porque os passivos agressivos, eles atacam você sem você perceber, com sorrisos. Mas você sempre sai da situação se sentindo mal, com a tendência de se ajoelhar, de querer cair no chão, porque a escuridão está tomando conta de você. Então, ó, circunstâncias de pessoas que atacam, que fogem, ou que fingem que nada está acontecendo, se fingem de morto, são perde-perde, que só aumenta a escuridão. Essa escuridão aqui só vai aumentar. E o pior, no futuro, quando ela tiver que ser resolvida, abordada, né, alguma hora isso terá que ser resolvido. Só piorou, porque com o tempo só vai ficar pior. Então essa sensibilidade que você tem que ter do autoconhecimento, mas assim, ó, em forma de luz, em forma de dizer, errei, não sou o que eu sonho,
né? Não conquistei o que eu sonhava, mas eu estou a fim de... Estou vivo e vou honrar, vou me propor um crescimento. Isso vem de dentro, a vontade é de dentro. Aí você faz isso ser sempre um diálogo com você mesmo e com os outros, para que sempre haja acolhimento, diálogo, consciência e ganha-ganha. Não deu, Rose. Tem situações na minha vida que eu faço isso, mas nunca, nunca. Vira sempre mais escuridão. Então, não tem discussão. É afastamento. Não tem. Se você já tentou de todos os jeitos, e a humildade, talvez você não esteja preparado para aquela circunstância, para tornar ela luz. Talvez não seja nem da sua responsabilidade. O karma não é seu. Então não adianta você tentar ficar iluminando aquilo, porque a iluminação tinha que vir do dono do karma ou da dona do karma, que não ainda está preparado. Mas enfim, não se desgaste depois que você tentou todas essas possibilidades e não houve evolução. Não se desgastem, existem especialistas para isso. E a desistência não é perder, a desistência é sabedoria, de dizer assim, eu não vou mais interagir com isso, não vou mais sentir esse peso sobre mim, não vou mais me sujeitar a isso, né? É aprender a dizer não, tá? Eu vou explicar para vocês aqui, ó, o conceito dessa carta, o 6 de copas, tá? Do ponto de vista de energia. Olha o que eu né, percebo ali, né, de anos lendo o tarô. Acontece assim, ó, o 6 de copas do passado, que é o tradicional, que o mutante não se encaixa, tá? É assim, ó, o masculino, a manifestação está com um copo, então ele está um positivo. Mas o feminino está sem copo, está um negativo. O castelo está com um copo, um positivo, e no chão tem 4 copos parados, tá? Então o que que acontece, ó? A tendência qual que é? Quer ver? Vou mudar meu press aqui, ó. A somatória da matemática agora, ó. O 3 que está sem copo, o 3 é o feminino. O 3 que está sem o copo passa a ser 2, que é inércia. O 2 é inércia, que quando é pressionado vira 4, que é mais inércia ainda, que vira 8, que é mais inércia ainda. Ou seja, não há crescimento espiritual, tá? O 4 parado ali, ó. O que que acontece? 4 copinhos parados, podem ver aqui, ó. O que que acontece? Não sei porquê, ó, aqui podia ser menos 4, mas na hora de fazer o desenho, o 4 veio na minha cabeça, ó, 4, 4, 4, 4, tudo negativo. É o menos 16, que é não ver a verdade. E foi, sabe, tem vezes que a mão, tem coisas que a lógica não explica, que repete esse negativo aqui, ó, eu não aceito a verdade que não seja do passado, e o passado, as regras do passado me dizem que o castelo e a matéria são importantes, a alma não. E tudo isso só aumenta a escuridão. Então, energeticamente, é isso que essa carta representa, tá? Energeticamente, é assim, ó, a sua alma negativa, o masculino com um copo, com outro copo, 2, ou seja, você tem emprego, você tem salário, você tem apartamento, você tem uma casa para morar, maravilhoso, mas você não consegue ser feliz, porque tá um dos 6, porque teu ênfase de tempo é ganhar dinheiro e pagar contas, tá? Agora, a minha proposta do cavalheiro lá, o que que ele faz? Ó, o 6 de copas do futuro. Aquela luz que eu vi subindo aqui, ó, essa luz que eu vi subindo da posição do guerreiro, tá vendo que sobe uma luz? Eu enxerguei ela na minha meditação. Então, o que que é? A sua alma ter um copo, né? Emoção, sentimento, compaixão, cooperação, diálogo, espiritualidade, tem um copo. O masculino tem o copo também. E o castelo tem o copo. Conforto, matéria, casa para morar, alimento, pagar contas.
Isso é importante. Mas existe, ó, o copinho do feminino. E o copinho do feminino aqui em cima forma o 3 de copas. E o 3 de copas, para quem não conhece, né? Quem estuda tarô, trabalha com tarô, que está vendo meu canal, seja super bem-vindo, né? Diálogo vai ser mais do que importante, né? Tô apta, são coisas que eu estou observando e abrindo diálogo para que haja. O 3 de copas é esse, a celebração. Almas, feminino, masculino, que a sua casa, o seu conforto, ele traga alegria de viver. Que não precisa ser material, que pode ser que bom que estamos juntos, que bom que confiamos uns nos outros, que bom que nos superamos, que bom que estamos vivos. Lamento pelas perdas na pandemia, tá? Senti forte aqui. O que torna isso possível? O que torna a coluna reta isso possível? Receptividade e diálogo. O que torna isso possível? A cura. Tá. Aí o que acontece aqui embaixo? A partir do momento que eu dei um copo pro feminino, ou seja, que eu comecei a valorizar, a considerar a importância do amor, da fidelidade com sua alma, do diálogo, da colaboração, da colaboração, da dissipação, né? Do que envolve esse fluxo de matéria e energia aqui, tá? A partir do momento que ela passou a ser importante, o 4 que estava aqui embaixo passa a ser 3. O 3 é esse 3 aqui, ó. Então eu tenho um 3 aqui e eu tenho um 3 em cima, que forma o 6 do futuro. O dobro disso. Para fechar o 10 é o 4. A matéria é importante, mas não é a prioridade na minha vida. A aparência é importante, mas não é a prioridade da minha vida. Tá? Sobrevivência é importante, mas não é a prioridade da minha vida, porque sobreviver e ser infeliz, tá? São essas perguntas, esse é o why. Por que não isso? No 6 do passado, isso se representa aqui, ó, 3 de espadas. O 3 de espadas é a dor de ter sido transformada a alma que era 3 em 2. Tudo em prol do castelo, do império, da conta no banco, da aparência. Mesmo que ela seja vazia. Porque embaixo de quem é sensitivo percebe isso, embaixo de aparências vazias, sempre você encontra isso. Ou dentro de castelos lindos você encontra muito isso. Tá? Agora, então, qual que é o mote dessa leitura? É você visualizar com muito carinho isso daqui, ó. Dentro do seu quadrado, você é um ser humano, você, né, tá, existe uma realidade que é sua, né? Você faça esse permanente diálogo com você mesmo. Esse permanente diálogo. Que seja um cristal de luz, de acolhimento, de diálogo, de consciência, de ganha-ganha em você. Em você. A primeira situação é você. Essa consciência aqui é você. Aí sim, quanto mais você dominar
essa arte da luz em você mesmo, mais você vai saber lidar com o externo da escuridão. E mais ele vai fugir de você. Pelo menos ele vai se fingir de morto, mas atacar, não. Tá? Que o ataque, aquela espada é quando o ataque vem, ela rebate e volta. Né? Não significa que você não está errado, significa que o diálogo requer assertividade, não grosseria. O diálogo com você mesmo é de assertividade, não de punição, de cobrança, de aflição com você mesmo, de dizer eu não mereço, eu não posso, eu não devo. Mas esse não sempre ser com base nisso aqui, ó, na dor. Você sempre tem que perguntar assim, por que eu não posso? Por que eu não mereço? Por que eu não tenho coragem? Principalmente por que eu não tenho coragem de assumir que estou assim e buscar ajuda? Por que as pessoas que estão assim se acham no direito de fazer com que eu me sinta assim quando o karma é delas? Tá? Esse tipo de pergunta. E muito cuidado quando você chega a esse ponto ou está perto de pessoas deste ponto. Porque no geral isso aqui é tempo e espaço de muitas eras disso aqui, ó. Então existem figuras da escuridão e cuidado que elas tendem a ser líderes porque elas têm sede de poder, que fazem isso. Elas aprisionam você para que você seja a fonte de luz delas, mas como prisioneiro. É isso que eu percebo nas minhas leituras. Então você é meu prisioneiro para que eu use a tua luz para continuar exercendo o meu poder de aumento de escuridão. Vou usar tua luz. Tá? Então tenha isso, e isso muita gente chama de amor. Conceito errado de amor. Né? Eu olho só para o material, para mim mesmo, para as minhas próprias necessidades, né? Vou acumular, vou desperdiçar, né? Ó, tá vendo quantas joias, né? Tá vendo quantas cabeças rolaram, quanta gente eu passei por cima para chegar aqui, em busca da vitória, né? Que vai ser mantida. E daí você precisa ser 2 para que eu seja 9. Mesmo que você esteja sofrendo, porque a minha escuridão, a minha luz, ó, tá vendo que sempre eu achei estranho isso aqui, né? Da onde vem essa luz? Porque a minha alegria do meu coração depende da sua escuridão. Porque você, para mim, é só 2. Você fica na inércia. E eu assumo uma personalidade que não é minha, mas que é ditada pelo externo, que diz que posse, concentração, desperdício, competição, intriga, raiva, ódio. Que viver é isso. Tá? Então, cuidado com esses ênfases, cuidado com esse sentimento. E é para isso que a psicologia te ajuda, tá? Para você trabalhar esse teu... Porque você, com certeza, já esteve assim, já agiu assim, momentos críticos, momentos de estresse, seu cérebro límbico é acionado. Então você também perceber que você pode ser um agente disso. E trabalhar isso em você, tá? Porque daí sim, assumindo a responsabilidade de trabalhar isso em você, você aprende a dizer não, porque você diz assim, eu gerencio o meu lado escuridão, e é dolorido e requer tempo, requer concentração, requer esforço. Então você diz assim, as demais pessoas precisam fazer o mesmo. E é ganha-ganha. Todo mundo vai ficar maduro. É maturidade emocional, tá? Porque quanta escuridão. Feminino e masculino, o patriarcado é opressor para os dois. Os homens que assistem meus vídeos podem dizer a Rose detesta homem. Não, eu tenho pena de vocês. Porque vocês, no geral, se tornam, envelhecem assim.
A mulher ainda tem. O coração da mulher, rainha de copas, ele consegue curar melhor as feridas do passado. Os homens solitários envelhecem assim. Tá? Nos bares das esquinas dos bairros da vida, tá cheio. Tá cheio, na solidão, tá na escuridão. E as mulheres assim, ó, elas se sujeitam a ser dois para não se sentirem só. E não existe solidão. Quando você é assim, os diálogos com você mesmo são uma delícia. Celebre você mesmo. Celebre sua companhia. Celebre seu esforço. Deixe escorrer lágrimas dos seus fracassos. É uma celebração. Um funeral, talvez? Um funeral com ternura, de dizer aquele meu sonho morreu. Mas foi tanto aprendizado, são memórias tão de luz que eu trago comigo, que deixe ir em paz. Celebre com você, dialogue com você e construa essa postura aqui, ó, permanente na sua vida. Permanente. Tudo fluindo para cima e o universo vai captar e você vai ver os resultados rapidinho na sua vida. Tá? Foi isso que eu meditei, pessoal. Agora eu vou tirar uma runa. Na realidade eu vou tirar duas runas. Uma para significado. Opa, os meus prezes são engraçados, ó. Mas só voltando, ó. Uma runa vai ser para o significado dos 6 de copas do futuro, onde a tua alma é valorizada, o respeito pelo teu sentimento, né? O acolhimento do teu próprio sentimento, e tudo vira luz. Porque você vai passar a fazer isso com os outros. E uma runa para os 6 do passado, que é o -16, que é o aumento da escuridão. Tá? Mas só alertando para vocês antes de ver a runa, como que você detecta essas situações? Opa, meu prezezinho sumiu. Enfim, meu preze sumiu. O universo catou. Todas as situações onde você se auto-ataca, que você tenta fugir de você mesmo, tá? Tipo, vou assistir qualquer coisa na televisão para não pensar, tá? Ou que você está sofrendo, mas calado e prefere não tocar no assunto, mas uma autopunição, cuidado. E todas as pessoas que te atacam, te rebaixam, no geral, esses espíritos da escuridão, eles vão sempre tentar te rebaixar para que eles se sintam melhores, porque eles são da escuridão. Então, pessoas que de forma gratuita, velada, te fazem se sentir menor, oprimido, pessoas que, quando você puxa para o diálogo maduro, elas fogem, ou pessoas que tá tudo ruim, você está sofrendo, e até ela está sofrendo, e parece que nada está acontecendo, cuidado, tá? Cuidado, porque isso vicia. Tá? Eu vou deixar aqui no 43 ponto, ó, vou fazer assim com a carta para 43, quase 44, 4 do 4. O vício que você tem de sofrer. Tanto que as músicas românticas, se você vê, a maior parte das músicas românticas são de sofrência, que você tem que permanecer no sofrimento mesmo, você tem que permanecer aqui, ó, no -16, na inércia, negando a verdade de si mesmo e do teu próprio coração, tá? Em prol de um castelo. E no caso, o castelo da sofrência é a... são os empresários que estão lucrando com aquela sofrência, tá? Os empresários do mercado musical. Então evite músicas de sofrência. Aquilo só alimenta um eterno flagelação, tá? Enterre seus fantasmas do passado, chore por eles, ponha flores neles, agradeça e siga em frente. Isso que eu escutei aqui. Então, 2 runas, tá? Vou tirar
essa daqui pro passado e essa daqui pro futuro. Tá? O 6 do passado. O que é o aprendizado aqui, ó? Essa runa significa utilize a escuridão para o nível energético de luz mais elevado. Mas é um quadrado. Cadê o triângulo? Então é assim, ó. O passado é assim, ó. Tudo de ruim que aconteceu comigo eu vou usar para me proteger mais. Isso que eu sinto aqui, sabe? É assim, me proteger mais, me isolar, atacar, me proteger. É como se fosse assim, eu sinto aqui a torre mais alta do castelo e que está cheia de arqueiros ali prontos para furar o coração de quem se aproximar, uma proteção. E a do futuro, ó, você que decide. Isso aqui é a runa do existe uma possibilidade, tá vendo? Esse vertical aqui, ó, de você fazer um corte nisso, de você fazer essas definições, mas isso vai ser sempre um exercício diário, sempre, isso que eu sinto, não é estático, não é estático, isso aqui estático, sempre foi desse jeito, protocolo, né? Assim que sobrevivemos, então assim que vamos continuar, tá? Mas antes, para sobreviver, era necessário caçar um mamute. Agora basta ir ao supermercado. Então vamos analisar a importância do cérebro reptiliano, né? Para ir no supermercado e para caçar mamutes. Tá. Mas não, aqui tudo é o quadrado, só o quadrado, né? E aqui é o assim. Não. Eu vou manter minha coluna no centro. E sempre vou ter que manter meu centro perante as adversidades, perante o desequilíbrio, né? Mas isso é uma coisa legal aqui, que me permite fazer com que eu sempre mantenha um diálogo permanente comigo mesmo e com os outros. Aqui não é estático. Existe sempre o risco de você cair, mas existe sempre a chance de você crescer. Se permita. Isso que eu escutei aqui. Se permita. Mas não ache que porque o equilíbrio emocional, quando é atingido, não significa que será permanente. Significa que você está num processo de crescimento espiritual que requer coluna sempre reta. Ou seja, aquela espada. É aquela espada que está ali. Tá? Mas você não será perfeito e não espere que as pessoas sejam perfeitas. Apenas espere o melhor de você e se responsabilize por isso. Haverão falhas que vão necessitar mais diálogo e que vão possibilitar mais crescimento espiritual. Tá? E essa é o eterno conflito entre o 4, que é o imutável, e o 3, que é a flexibilidade. Vamos tirar mais uma runa. Para cima. É isso que permite o crescimento. É toda noite você deitar na cama e antes de dormir pensar assim, as coisas legais, as coisas que eu me orgulho que eu fiz hoje, né, as decisões, a disciplina que eu tive para cuidar de mim mesma e também lembrar assim, as coisas ruins que eu fiz, a procrastinação, né, as falhas que eu tive, fazer as pazes com isso e dizer, eu vou ficar em alerta, tá? Eu vou tentar fazer com que sempre haverão falhas, mas que no final, antes de dormir, eu sempre diga assim, uau, eu me superei. Tá? Que lindo. E essa é a tua espada. Não é só isso. Ah, até achei meu preze de novo. É aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz até uma flechinha bem aqui no meio para eu saber. Isso aqui é a condição que eu tenho de fazer com que. Ups. A câmera inverte, né, a imagem, daí o neurocórtex fica perdido. Ó, fazer com que
com que esse porquê seja certeiro. Porque seja certeiro no sentido de você fazer a pergunta que realmente precisa ser feita, mas sempre com a possibilidade de acatar a resposta que virá, quando for pertinente. Tá? A possibilidade maior é que isso se torne um exercício diário onde chegue aqui. Onde chegue aqui. Que não é estático no 4, mas sim um crescimento espiritual constante de que esse cristal se conectou plenamente ao universo e já é parte dele. Só que a evolução, eu senti aqui a evolução espiritual máxima. Nada abala essa pessoa. E ela é pura energia. Uou! Não, nós simples mortais ainda ficamos aqui, tá? Nós ficamos aqui ainda. Mas sempre no final da noite dizer assim, ó, o quanto eu cresci com isso. O quanto eu me orgulho de mim mesmo, tá? Legal, esse é o quarto diálogo. Ah, que máximo. Desculpei o meu preze aí. Pessoal, leituras comigo são 2 horas. A ideia da leitura comigo é sempre essa, de você achar, né, o teu norte, né? Achar teu... A leitura comigo é você sempre primar por ver a sua evolução e conduzir a sua evolução espiritual, por isso que chama tarot terapêutico, por isso que são 2 horas de leitura, porque é diálogo, tá? O contato comigo tá aqui embaixo. Rose Weather se despede. Gratidão com atitude e até o próximo vídeo. Tchau!